Olá pessoal, para você que está chegando aqui agora, não esqueça de assinar nosso canal, deixar o like, ativar o sininho para que vocês possam continuar nos acompanhando nos próximos conteúdos. Hoje nós vamos tratar um tema que a maioria dos empresários, dos empreendedores, acredito que todo o ecossistema econômico financeiro vive ele, que é como e quando reestruturar financeiramente a empresa, como aderir a esses processos e critérios de mercado, né? Como que eu pego, qual empréstimo, de que forma, em qual fase, como, né? Isso é uma dor constante, é uma das coisas que eu sou mais demandado hoje dentro dos nossos ecossistemas de empresa. Público que está ali necessitando, às vezes por crescimento, às vezes por investimento, às vezes por momento de mercado, às vezes por uma queda. Tudo isso envolve a estruturação financeira, né? É uma dor comum e que ela vai ser totalmente volátil a mercados externos, mercado interno, governo, políticas. Tudo isso influencia muito essa questão de estruturação de capital. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tratar isso de uma forma mais objetiva para poder te instruir, né? Em cada momento que você tiver, situação, necessidade, poder ter uma visão melhor sobre esse assunto tão importante. É muito comum, né, o nosso ecossistema ser procurado para falar assim, cara, eu estou com um problema no financeiro e preciso reestruturar o meu financeiro. E quando isso chega para a gente, eu sempre tenho uma fala o seguinte, cara, financeiro é consequência, né? Financeiro nunca é a causa. Então, muito provavelmente, as empresas que precisam de estruturação ou reestruturação financeira foi porque erraram em algum momento, em alguma parte importante dentro dos seus processos de controles internos. Pode ser por um processo de compra, pode ser por um processo de prazo, pode ser por um processo de valor, né, de preço de mercado, pode ser por uma questão de investimento, pode ser por uma questão de estrutura interna, pode ser por uma questão de produtividade, mas tudo isso vai levar a um problema financeiro que precisa ser reestruturado ou estruturado. Por exemplo, se eu tenho uma empresa que hoje ela compra por 10 e vende por 8, porque quem põe preço de mercado é o mercado. E para fazer caixa ainda antecipa, vai ter taxa de juros e tudo mais. Essa empresa, eu pôr dinheiro nela vai solucionar? De fato, a solução dela é dinheiro? Adianta eu reestruturar ela ou a dívida dela? Não. A causa já vai provocar, e pior, quanto mais ela vender, pior fica. Primeiro precisa entender as coisas para depois propor processos e melhorias de estruturação. Uma empresa que o problema dela está no prazo, né? Por exemplo, ela vende em 10 vezes e precisa pagar à vista, né? Só por dinheiro vai resolver esse problema? Depende do ciclo financeiro dela. Eu preciso entender isso antes. E preciso estruturar um dinheiro que converse junto com essa necessidade dela. Ou seja, não adianta eu colocar dinheiro de curto prazo, cheque especial, conta garantida. Essa empresa precisa de dinheiro de longo prazo que vai sustentar aquilo que ela se propôs ao mercado. Uma empresa que hoje ela tem uma capacidade produtiva de 100 e está produzindo 30, é só dinheiro que vai resolver esse problema? Qual que é o projeto para aumentar a capacidade? Né? Também isso. Eu preciso entender. Ela está com problema de caixa porque a operação não é viável, né? Se eu pegar ali só receita, os impostos, né? O custo direto ali que tiver, que matéria-prima, insumo, ou próprio produto se for revenda, né? Mão de obra se for serviço e tal, ela fica de pé, depois eu tenho que buscar outra linha. A estrutura fixa dela, né? Água, luz, telefone, aluguel, marketing, tudo, depois dessa linha está de pé, ou eu vou lá na última linha, né? Já pagou tudo isso, se ela for do lucro real, pagou os impostos sobre o lucro, tal, ela está ficando de pé, eu tenho que segregar para mim poder entender. Para mim poder entender qual cadeia dela eu preciso de estruturar e de qual forma isso precisa ser estruturado. Né? Porque muitas pessoas vão pegar dinheiro para pagar dinheiro e aí vira um ciclo vicioso que muitas vezes não tem nem como resolver isso num curto espaço de tempo. Né? Outra síndrome, né, que a gente vê muito de mercado são as pessoas pegar dinheiro que é de capital de giro, né, e colocar esse dinheiro para investimento. Né? Então, assim, por exemplo, eu vou fazer meu prédio próprio, eu vou reformar todo o meu escritório, eu vou comprar veículos imobilizados, eu vou comprar máquinas e equipamentos com capital que é de curto prazo.
né, com capital que não espera que o ciclo disso aconteça, que o ciclo disso dê o retorno suficiente para pagar ele mesmo. E muitas vezes isso traz consequências devastadoras para o caixa, né? Ou seja, a empresa é bacana, o produto é bacana, a operação dela é bacana, mas o investimento foi na hora errada, da forma errada e consumiu todo o recurso dela de capital de giro, que é próprio para o negócio, né? Então, poder entender tudo isso e entender que isso está dentro de outro jogo, que é um jogo mais macro, que é de mercado. Se a gente volta no Brasil aí, os últimos 5, 6 anos, nós estamos falando de uma taxa Selic que foi de 3% para 14%. Né? Isso quer dizer o quê? Taxa Selic é uma taxa que rege o mercado, que vai falar o custo do capital, na maioria das vezes, principalmente para o grande público. Né? Se eu tenho um mercado onde ele está me dando muito dinheiro de longo prazo a uma taxa de juros baixa, eu tenho uma realidade. Se eu tenho um mercado que já está querendo garantia, querendo segurança, limitando o crédito a uma taxa de juros alta, eu tenho outra realidade. Se a gente tem mecanismos internacionais como guerra que nós estamos vivendo, o próprio Estados Unidos, que é um país que puxa muito a questão financeira mundial pelo posicionamento que ele tem, né, passando por um momento de inflação e tudo, isso tudo causa, né, insegurança no mercado, por conseguinte dos investidores, por conseguinte da monta de capital que você vai ter. Né? Se a gente passa por igual a gente passou, por uma questão vibrante aí da esquerda, direita e tal, sem entrar em qualquer aspecto político, isso tudo causa também insegurança de mercado. Então tudo isso tem que ser levado em conta, né? Tem que ser tratado para essa visão, para que eu possa de fato entender como fazer, quando fazer. Por exemplo, se hoje, do jeito que está o mercado hoje, se a pessoa precisa de um capital alto, longevo, para pagar mais longo prazo, e ele não tiver uma garantia muito boa, se o próprio fluxo de caixa dele não permitir esses pagamentos, dificilmente ele vai conseguir uma linha de crédito estruturada. Muito difícil. Se a pessoa hoje não tem uma empresa compliance e governança, não tem uma empresa transparente, capaz de ser avaliada, ele não vai conseguir um investidor para comprar parte dela, para pôr dinheiro nela, para fazer ela crescer, ou para fazer aquilo que hoje a dor deles está resolvido, entendeu? Tudo eu preciso de entender aonde eu quero chegar. Para isso eu preciso saber como eu sou, né? Por isso que a gente inicia tudo fazendo um diagnóstico, para que as empresas possam, de fato, se reposicionar, né? Colocar o pé no chão, saber qual caminho tomar. E às vezes o caminho é o seguinte: nós temos que parar investimento agora, não dá para continuar, porque a empresa não é capaz para isso, o mercado não está conversando com a gente numa linguagem de crédito, né? E a gente fazer tudo isso. Então, por exemplo, eu vejo muitas pessoas se confundirem. Eu tenho um prédio que vale 10 milhões, eu estou precisando só de 500 mil no banco e não me empresta. Opa, peraí. Banco não quer prédio, né? Banco não trabalha com prédio. Estoque de banco é dinheiro. E outra coisa, ele não vai olhar só o que você tem para dar garantia, mas principalmente a sua capacidade de pagamento. Aí a empresa não tem um balanço forte, não tem uma DRE forte, não tem nenhum instrumento que mostre a capacidade dela de gerar caixa. Está tudo bagunçado, não tem compliance, não tem governança, não tem uma estrutura, né, que vai dar ao mercado segurança, que se essa empresa fizer qualquer coisa errada, né, como é que está isso por dentro, qual que é a relação dos sócios com a equipe, qual que é a relação dos sócios com seus parceiros principais, né? Se os clientes estão ali, estão consolidados, são clientes fortes de mercado, pagam em dia, tem inadimplência, tudo isso é linguagem de estruturação ou reestruturação financeira. Resumidamente, pessoal, não adianta eu querer só ir lá e buscar dinheiro de mercado. Fontes existem infinitas. A pergunta é qual momento que eu estou, o que eu preciso construir para que essas fontes façam sentido no momento, né, da vida de cada um, de cada empresa, de cada formato ali, e que eu possa buscar dentro dessa fonte, né, a melhor forma de capital. Por exemplo, se eu for falar de startup, né, você tem aí o investidor semente, o investidor anjo, o próprio mercado, né? Hoje você tem várias venture capitals que estão buscando isso, né? Nós temos, inclusive, algumas gigantes aqui perto da gente que sempre estão buscando, mas essa empresa está pronta? O modelo de negócio dela está funcionando? Aquilo que ela se propõe vai sarar uma dor de mercado, né? Então, assim, velha frase que funciona para tudo e todos, né? Conhece a si mesmo. Então, sem conhecer a si mesmo, você não deveria estar buscando um capital ou de qualquer forma. Eu vejo muito, às vezes, as pessoas buscar através de equity, né, que é venda de parte da empresa para capitalizar a empresa, trazer um sócio que não tem um mínimo de afinidade, né, ali com o ecossistema, com os próprios fundadores. Isso traz uma consequência societária gigante, traz um peso muito grande. Então, são muitas variáveis
que, na verdade, cada empresa, cada caso é um caso e precisa ser estudado e precisa ser, às vezes, estruturado para estruturar o próprio capital. Uma pergunta que é muito comum, né, para a questão de capital é qual momento que eu começo a sentir que eu preciso desse dinheiro, como é que eu poderia, eu brinco, é igual câncer, né, quanto mais cedo você descobre, mais chance você tem de curar, né, então assim, o capital é a mesma coisa, quanto mais cedo você percebe, mais é a chance sua de poder buscar o melhor capital, estruturar num formato que vai fazer sentido para você. Cara, de diversas formas. Primeiro, a gente precisa entender, a empresa começou de uma hora para outra, passar por dificuldades, ter que buscar linhas de crédito, usar cheque especial, antecipar recebíveis, se endividar sem ter uma explicação muito óbvia, sem ter um planejamento para isso, isso é um grande sinal. Às vezes o sócio está pegando muito do capital do negócio, levando para a pessoa física dele, para gasto, seja desde investimentos na pessoa física, né, na vida pessoal dele, até gastos com viagens e tudo. E é isso que está transformando que o negócio que sempre foi estruturado não tenha o suficiente daquele quanto que está sendo tirado ali do dia a dia. A empresa começou a ter dificuldade de pagamento, postergar prazos com fornecedores, impostos, esse tipo de coisa. Tudo isso são sinais, né, que vão demonstrar ali que deveria estar sendo acompanhado para começando a ter um problema aqui financeiro, um problema de caixa. Bom, eu sei que é um tema bem complexo, né, bem relevante para a maioria das pessoas, né, da maioria das empresas, independente de qual situação, porte elas estejam. E aí o seguinte, né, deixamos aí várias reflexões, vê se fez sentido, provoque a gente também, né, para um debate, um bate-papo mais específico, até sugerindo, né, outros exemplos, alguma coisa que ficou de fora desses comentários que eu fiz aqui agora. Estamos à disposição de vocês para poder colaborar. Muito obrigado.